Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia, Sérgio. Então, Paulo, como é que vai isso? Tudo bem? Cá estamos, mais uma vestimentária. Mais uma vestimentária. Vamos continuar pelo mundo romano. Vamos Com o entrar sininho. com o sininho, é verdade. Subscrever o canal, Rádio Transforma, ativar o sininho para receber notificações deste programa e de outros programas, que não é só Hora de Ares, há outros programas que também são disponibilizados pela Rádio Transforma. Se bem me lembro, tínhamos ficado na... Se bem me lembro. Tínhamos ficado na reforma de Mário e na responsabilidade do Estado em... Sim. A certa altura o Estado de Roma... uniformizar é o Estado. a vestimentária. O Estado que assume, porque também o princípio da cidadania aqui já não se aplica. Porquê? Porque a reforma de Mário ainda aplica o princípio da cidadania, mas depois com Augusto. Ou seja, vamos, depois da Guerra das Gálias, depois de César, do período cesariano, que é o apogeu do exército republicano, não imperial, portanto, das legiões republicanas, mas já com esse grau de uniformidade, não só pessoal, não haver aquelas ordens que tinham um certo caráter social, mas sim de uma equalização social dentro das legiões, tirando, obviamente, os aristocratas que estão na rede de comando. E que nada, nesse aspecto, não muda. Agora, hoje em dia, não é a questão de ser a questão aristocrática, mas há uma hierarquia, a fixação das hierarquias no período mariano é um bocadinho o que se usa hoje em dia, tirando, obviamente, a cadeia de comando superior à altura, mas essa questão da cadeia de comando também se vai pôr durante o resto da história, praticamente até o século XVIII ou XIX da nossa era. Portanto, agora... As legiões, a partir de Mário, evoluem sim senhor, são compostas vão aumentar em número. Eu referia num programa anterior que era à volta, para lá de 6.000 homens, mas temos que contar que aqui, como tropa, como efetivos de combate, estamos nos 5.500 homens. Tudo o resto é um efetivo de auxiliares internos, médicos, ferreiros, não são necessariamente tropas combatentes, mas o que nós hoje chamamos a logística e o contingente administrativo. Isto quer dizer que a legião é uma massa autónoma de combate que se junta a outra legião, mas ela uma sozinha, consegue entrar em operações perfeitamente autónomas em termos logísticos e em termos de funcionamento. Portanto, isso é uma das coisas importantes e que ainda hoje é um modelo. Não é? Sim, sim. Temos brigadas mistas, ou unidades mistas, ou unidades autónomas que não dependem necessariamente para entrar em combate de outras forças. É interoperacional, portanto, são interoperacionais. Sobretudo, na passagem do período de Júlio César, que não vamos entrar aqui na história de Júlio César, que nos interessa a maneira como eles se equipam e como é que se vestem, a mudança da vestimentária não se altera muito. Mas há uma coisa que se vai alterando, que é, primeiro, para além das legiões, vai-se institucionalizando, e com equipamento também pago pelo Estado e romanizado, são as unidades dos auxiliares, coortes auxiliares, que são, por vezes, o cavalo de batalha do exército romano. Tem-se sobrevalorizado, por vezes, o papel das legiões, que não é para subvalorizar, mas muitas vezes subvaloriza o papel dos auxiliares, que começam a ter... Se há uniformidade, por vezes, é nos auxiliares, em que tem um tipo de equipamento ligeiramente diferente do legionário, da infantaria pesada legionária. Por exemplo, o scutum é oval, supõe-se que não usavam pílula, mas já se tem posto isso em causa, portanto, o dardo. Usam na mesma oglada e têm versões mais baratas dos tipos dos elmos gálico-imperiais ou itálico-imperiais. Que são tropas de fronteira à partida, por exemplo,
a muralha de Adriano era composta, a sua defesa era composta sobretudo por unidades de auxília, que guarneciam as fronteiras, guarneciam limas, ou eram tropas de guarnição, ou eram tropas que faziam determinado tipo de serviço para o qual a legião que estava destacada em determinado ponto não projetava tropas. Basta terem atenção que aqui na ocupação da Península Ibérica, depois está concluída já no período de Augusto, havia uma legião que fica aqui a norte, que é a 7ª Gémina, mas havia imensas cortes auxiliares que asseguravam a paz e a ordem pública, digamos assim, passa a expressão dentro do... É uma espécie de polícia. Não chega a ser uma polícia, mas também atuava como polícia. Eu aqui até me atrevo a dizer uma coisa que vai capaz de ser assim um bocadinho, que também li. Quando nós, não vou entrar aqui em questões religiosas, mas possivelmente as tropas que estavam presentes, nós temos visto dezenas de filmes sobre o período de Jesus Cristo. Não vou entrar aqui na questão religiosa. E sempre que aparecem as cenas da crucificação, portanto, estou-me a lembrar do filme de Mel Gibson, que é extremamente chocante. Todas essas produções, temos sempre legionários no Gólgota a proceder à execução de Jesus Cristo e aos dois companheiros que estão lá com ele, que praticavam a arte do furto e outras coisas. Já li um artigo na Military Illustrated, que é uma revista relativamente conceituada, já com alguns anos, em que possivelmente as tropas que estavam presentes no Gólgota não eram legionários, eram auxiliares. Sim, faz sentido que era porque a legião mais próxima estaria já na Síria para defender a fronteira do deserto. Sim, faz todo sentido. E eram tropas auxiliares, se me perguntar de onde, não sei, não me recordo, que estavam ali para conter o quê? Para conter as constantes sublevações, por exemplo, dos zelotas e dos grupos que hoje em dia chamaríamos terroristas, mas hebreus. Portanto, a Judeia era um sítio particularmente complicado, que diga ao Pôncio Pilatos, que passava a vida a lavar as mãos por causa dessa situação. Esta não estava... Até ganhou um toque. Até ganhou o toque. Exatamente. Mas pronto. Mas voltando àquilo que nos traz aqui. A questão da inovação tecnológica. Continuamos a ter os nossos legionários com as suas túnicas e a sua escala e as suas penulas, as suas capas. Ou seja, aquilo que o seu circular fora do forte. Aqui também é importante referir. O exército romano cria o aquartelamento. Todos os dias, quando uma legião fazia 30 ou 40 km de marcha, não acampava aleatoriamente, fazia um forte para durante a noite. E até chegar ao seu ponto de guarnição, esse forte de madeira que era feito com estacas que levavam eles próprios na coluna de carga, nas mulas, não é as mulas de Mário. Mário vai criar uma coisa, já me esquecia. Na Reforma Mariana é criada a mula de Mário. A mula de Mário é a primeira mochila militar que se conhece, só que não é a mochila que nós conhecemos, de andar às costas. Era um pau, uma barra de madeira com uma cruzeta, onde era pendurado os pertences, onde ele punha às costas, punha uma espécie, assim, um saco de couro com os seus pertences, a muda de roupa, os canequinhas, os tachinhos. Portanto, era a chamada mula de Mário, para substituir, para não ir numa mula a ocupar espaço, porque ainda havia, quando uma legião, isto no período de Mário para a frente, saía para o terreno, ou seja, estamos aqui a falar à volta de 6.000 homens, que quando não tinham estradas faziam-nas à frente, com as dolabras, que são as picaretas, e faziam estradas que ainda até hoje duram. As pessoas pensam, os escravos faziam as estradas. Na maior parte das vezes eram os legionários que as construíam. Ora, eles levavam, isso sim ia na carreagem que as mulas, mesmo no sentido lato da palavra, puxavam, e umas estacas de madeira muito curiosas, que fazem parte do equipamento, que estavam atribuídas 2 a cada legionário, umas estacas pontiagudas nas 2 pontas, temos aqui na imagem, ao qual era estrangulada no centro, ligeiramente, para passar uma corda. Ou seja, quando a legião chegava à zona de passar a noite, ou pernoitar, ou descansar determinado tempo, era cavado um perímetro, faz lembrar o Palmérium, um perímetro quadrangular, em que a terra do aterro do fosso, era cavado um fosso, a terra era metida para o lado de dentro e desse monte de terra eram cravadas as estacas ao qual se passavam cordas. Ou seja, estava montado numa questão de horas uma paliçada
Porquê que era pontiagudo nas duas extremidades? Mas eu quando digo pontiagudo é como a imagem indica, é pontiagudo mesmo. Porque se houvesse um ataque ao acampamento, ela tanto podia absorver o choque, essas estacarias, tanto podiam absorver o choque e servir como uma paliçada provisória, porque o resto da paliçada era fornecido pelo encaixe de escudos do legionário, em que se houver o ataque ao forte, o legionário descarrega, ou despeja, ou atira os seus dardos. Portanto, quem vem a atacar tem que passar por um fosso e uma chuva de dardos. E depois tem à frente essas estacarias. E se for necessário, a certa altura, o legionário com os pés empurram a estacaria para a frente, aquelas pontas, as pontas deslocam-se para a frente. Cria uma segunda ou uma terceira forma de quebrar o ímpeto de um ataque ao acampamento. Portanto, eles percebiam... Portanto, isto era um sistema muito moderno de articulação. Ora bom, então quando a legião se desloca e faz esses acampamentos, obviamente tem uma coluna, digamos assim, com mulas e carroças que leva o resto do material e não só. Que eu há bocado não referi, mas isto também é mais neste período que se aperfeiçoa. A artilharia. As balistas, os escorpiões, que são aquelas bestas de grande formato, que eu costumo dizer que são as armas anticarro da época, que aquilo era muito eficaz, por exemplo, contra a cavalaria persa ou sassânida. Portanto, eles são muito bons em artilharia neurobalística. Portanto, uma legião que se desloca é comparável, hoje em dia, a uma divisão que se desloca no Iraque com carros de combate, viaturas de reconhecimento e helicópteros. O princípio é o mesmo. Sim, a escola foi criada naquele período. O princípio é o mesmo. Bom, que modificações é que nós temos em termos tecnológicos? E hoje tentamos... Eu acho que vai ser difícil, mas pronto. Quais são as aquisições tecnológicas que vêm? Algo não é estranho. O aperfeiçoamento dos elmos, como eu disse, Sim. Portanto, aumento da proteção. Continuamos a vestir a túnica, mas já começamos a ter a noção que, por exemplo, as tropas na Germânia possivelmente já usariam túnicas um pouco diferentes com o quê? Manga. Com manga. Do modelo celta. Sim. Ou seja, não inventam nada. Haviam as populações e se calhar copiavam um modo de vestir, só que lhe retiravam, ou não, os padrões de tecido, os xadrez, imaginemos, ou coisa, seja o que valha, mas adaptavam o desenho. Estávamos na fronteira da Germânia, continuo a dizer, porque não é tanto pode dar 40 graus de calor para cima como 30 para baixo, e se calhar já usavam não só a túnica, mas umas bragas, umas calças, e se calhar já não era... Isto não estou no Baixo Império, estou no início do Império, no século I, no final do século I a.C., 30 a.C., para o primeiro século da nossa era. E se calhar já estamos a pensar em botas do modelo militar. E a bota romana vem até acima do tornozelo. Já vi representações em que eles, ainda por cima, punham peles de animais... Se necessário. Por exemplo, a penula, as capas eram preparadas e até faziam uma coisa. Não há nada pior que uma lã encharcada, que se torna pesada. A adaptação levava, isto pode... Às pessoas soa desagradável, mas a necessidade, por vezes, tem que ultrapassar o que nos desagrada. Era encebada lá. Sebo. Para quê? Para a tornar impermeável. O encebar da penula para ela se tornar num tecido impermeável. Eles, claro que ainda não dominavam a técnica do impermeável como temos agora, então impermeabilizavam da forma que melhor sabiam que era com sebo. Portanto, ficava um pouco estranho, sim, mas evitava, por exemplo, ficarem encharcados até aos ossos. Porque, realmente, quanto mais o Império Romano se estende, mais vai dar com o quê? Mais sai de um ambiente meteorológico relativamente conhecido, que é a Itália, para ambientes meteorológicos ou climáticos, que podem ir desde o calor do deserto na fronteira da Síria até o gelo nas Ilhas Britânicas e na fronteira da Panónia, na Europa Central, até ao Reno. Por isso, e desde cedo que isso acontece. Com a expansão que o exército romano faz, logo tem que se adaptar rapidamente em termos de vestuário às exigências do clima. Por isso, tudo aquilo que é o padrão que nós vemos dos filmes está... Quer dizer, eu aí tenho que dar o braço a torcer um bocadinho a um filme que falha em muita coisa, mas não acho que tenha falhado nessa questão que é o Gladiador na cena inicial. Se tem algumas coisas que eu já, em termos disso, que me fizeram rir, há ali algo
que eu acho que foi interessante, que foi realmente mostrar o legionário com, não digo que é um ar Mad Max, mas que está na fronteira da Germânia, que estão todos vestidos na íntegra, não é bem duro. E mostra outra coisa curiosa, que é o Russell Crowe, que eu não me lembro do nome dele. Quintos Máximos. O Quintos. Quando tem as memórias da Espanha, de onde ele era, está com a túnica preta, conforme referimos na questão das Será Astúrias. Que ele era asturiano? É verdade. Pois que sim. Agora, lembrei-me, ele está com uma túnica escura. Sim. Pode ser uma coincidência, talvez não. Porque o conjunto de consultores não era propriamente especiante. Mas não podemos entrar no filme. Se calhar podemos fazer um programa dedicado a criticar filmes de guerra. Sim. Vai ser divertido. Sim. Vai ser divertido. É uma boa ideia. Sim, filmes de guerra. Ui. Já. Bom. Então, tecnologicamente, qual é temos o Gládio hispaniensis, que dá provas da sua letalidade, que depois é substituído, ainda no início do Império, por uma forma, não sei se mais eficaz, mas com alguma razão houve para versões totalmente retas. Porque a forma do Gládio hispaniensis fazia aquela tal língua de carpa, e agora não, é uma forma completamente reta. Que é até posso já dizer, a tipologia pelo qual é conhecido, porque tem a ver com os sítios onde foram escavados, a tipologia pelo qual é conhecido o Gládio hispaniensis, na sua forma adaptada mesmo, portanto, com o punho e o pomo, tipicamente romanos, é o tipo Mainz. O Gládio, que é escavado com a lâmina totalmente reta, mas com o punho exatamente igual, portanto, aquele punho arredondado, o pomo esférico, o tipo Pompei. Há mais tipologias, mas estas são as mais conhecidas e que se diferem. O que dá a entender é que, por exemplo, o que é que, na minha interpretação modesta, porque é que o Gládio se vai tornar reto? Para ser muito mais para o estoque que para o golpe. Porquê? Possivelmente eles entusiasmaram-se muito com o Gládio hispaniensis a golpear, só que golpear cansa. O estocar não. Além disso, realmente eu uso o escudo. Além disso, o escudo imperial, o que é que lhe sucede? Vai deixar de ser igual ao scutum, embora hajam, se calhar, alturas em que temos dois tipos de scutum na mesma legião, o scutum augustano. Ele vai haver três tipos de scutum. O republicano oblongo, que temos na imagem. Depois há o augustano, em que lhe aparam as pontas, mas continua a ser ligeiramente arredondado, mas sem os topos, fica ligeiramente mais curto, até chegarmos ao grande escudo imperial, que é o semicircular, completamente reto. É um retângulo em semicilíndrico. Ou seja, o semicilíndrico permite que o legionário fique completamente protegido atrás e só tem que se deslocar de forma a dar uma estocada. E a estocada é eficiente porquê? Porque golpear a armadura, por exemplo, a proteção do adversário, é estar por vezes a golpear, passo a expressão chovendo molhado. Quando isto nos manuais se dá conta que o legionário estoca pelo topo em direção ao pescoço, estoca por baixo em direção às costelas. E ele precisa de mobilidade para isto. Então vem um tipo de armadura que vai durar. Primeiro pensava-se que só teria aparecido por volta de 50, 60 depois de Cristo, mas agora com as escavações e com a evolução do conhecimento, começa-se a constatar que esta armadura, que é a lórica segmentata que nós conhecemos, ou seja, a armadura de placas, e desde já digo que já peguei, também das minhas experiências de recreador, peguei numa que estava pousada no chão, lá no sítio onde eu estava com o grupo de amigos a fazer a recreação, eu peguei numa, estava armada completa, são 4 partes, são as partes dos ombros, e até são mais. E a parte que tem as placas articuladas, tudo junto, pesa. Tudo posto, não pesa. Eu coloquei uma e senti uma mobilidade. O peso, elas estão suspensas por pequenos ganchetes. Ela articula-se de tal maneira que o peso... Sim. Sente-se algum peso, mas não é desconfortável nem nos tira mobilidade. Aquilo se me perguntar qual é a origem da lórica segmentada, eu não sei. Mas começa a aparecer, e qual é o primeiro registro? É mais cedo que o que se previa.
porque em 9 depois de Cristo, quando é o desastre de Teutoburgo, que as 3 legiões são assassinadas na Floresta Negra e que o Otávio anda a bazar com a cabeça nas paredes a pedir ao Vares que lhe devolvesse as legiões, já me apareceram 2 ou 3 publicações em que indicam que já se usaria com esse tipo de lórica a coexistir com o quê? Com a lórica à mata, ou portanto, com a cota de malha que vinha do período republicano. Nós vamos ter aqui uma situação curiosa durante o Império, que é este novo tipo de armamento, ou de defesa passiva, da couraça com o símbolo militar e, por exemplo, as tiras que protegem à frente o baixo ventre, aquelas tirazinhas, tenho agora um nome que eu agora estou-me a tentar lembrar, diabolidade não perdoa, que está no cinto, sempre com o gládio à direita. Nós temos esse tipo de couraça a conviver com a cota de malha. E vamos ter esses tipos de couraça, de lóricas. Há também outra que aparece, que é mais oriente, que é uma couraça de couro com escama metálica, que é a squamata. Portanto, a lórica segmentata é lórica, quer dizer, armadura. E atenção que o termo vem para o português, o lurigão. Já quero dizer isto porque vamos ver o lurigão apontado para a Idade Média. A lórica segmentata, que é a lórica articulada, que por norma um legionário veste ao outro. A melhor maneira de a pôr é eu visto a sua e o Paulo vestiria a minha. Convive na mesma unidade, ou na mesma legião, ou na mesma corte, com a cota de malha. E depois, se for ao Oriente, é o que eu digo, há tendência nas legiões orientais a vir a lórica squamata. Portanto, há um ajuste... A squamata é escamas. Sim. Há um ajuste mediante a zona onde a legião está destacada. Há particularidades. Por isso, aquela uniformidade mariana, de repente, vê-se outra vez afetada. Porquê? Por causa da introdução tecnológica das lóricas. Temos na mesma legião os mesmos scutum, sim, com pinturas e já registro disso, pinturas próprias para cada legião. Por exemplo, há legiões, eu vou-me atrever a usar o termo, de fuzileiros. Não são fuzileiros, mas as tropas navais, ou seja, os legionários que estavam distritos, por exemplo, à frota do Piceno ou às frotas romanas, aparece hoje em dia muita referência que os escudos seriam pelo menos de cor azul, por causa da referência ao mar. E que talvez dos elementos pintados nos escudos era o tridente de Poseidon mais os golfinhos entrelaçados. É algo que apareceu e que tem-se tomado como referência. Por outro lado, aparece outro com o Império, aparece outro corpo para a parte das legiões, que é a Guarda Pretoriana. Sim. Que também são associadas a determinadas cores. Isso tem sido um bocado a discussão se é o azul escuro, se é o vermelho, mas o escorpião parece ser, por exemplo, pintar um escorpião, parece ser um dado adquirido, embora o equipamento pretoriano não diferisse do equipamento legionário. Sim. Não diferisse. Poderia haver, era um grau de uniformidade, exatamente onde nós vemos a diversidade, a cor das túnicas. Pergunto-me, não sei dizer qual seria a cor das túnicas, mas presume-se que quem fosse integrante da Guarda Pretoriana, as túnicas do Serviço Imperial eram todas da mesma cor. Ou seja, qual é, talvez, eu levanto aqui a hipótese, dentro do mundo romano, a unidade militar que dura até Constantino, até o século IV, e depois é dissolvida depois da Batalha de Ponte Milvio, que tem, efetivamente, uniformidade de aparência vestuária. A Guarda Pretoriana. Sim. Os outros, talvez, não. E mesmo e porquê a diversidade do equipamento? O scutum não. O gládio possivelmente transicionou-se entre o gládio hispaniensis e o gládio de folha reta. Os pílons também vão sofrer transformações, vão ficar talvez com os dardos mais curtos, mas é-lhes acrescentado nas primeiras décadas do século I da nossa era uma bola de chumbo para aumentar o impacto balístico. Ou seja, essa bola de chumbo, que aparece em muitas ilustrações, torna um bocadinho mais pesado, mas como o pêlon é suposto não ser atirado para a frente, para cima, mas em arco, sim. O chumbo vai fazer aumentar portanto, o impacto. E agora a questão, pois, mas se apareceram as lóricas segmentata,
porque é que se continua a usar lóricas à matas, ou seja, cota de malha, ou então, em alguns casos, introduzir as escamas. Isto era material para durar muito tempo. Exatamente. Quando foi o massacre de Teutoburgo... Era deixado em herança. Quando foi o massacre de Teutoburgo, lá foram as 3 legiões do Varus, e já estamos a falar das legiões que vão até o século III. Não há... o que é que desapareceu logo de imediato após o massacre? O que é que os senhores, as tribos germânicas levaram logo embora? As couraças. Eles, quando passados, eu não sei, 20 ou 30 anos, conseguiram ir buscar os esqueletos, estavam lá os esqueletos, mas não estavam as couraças. Ou seja, as armaduras tinham ido todas. Oh, que bom. Apanhar material de guerra. Sim. E porquê é que durava uma couraça destas? Poderia durar 50 a 60 anos. Por isso é que começa-se a pôr hoje em dia que couraças destas, por exemplo, dos géneros segmentados, ainda poderiam aparecer no tempo de Constantino, no início do século IV. Porque passavam primeiro de pais para filhos. Temos aquelas situações, e aqui vai um bocado à esfera social, em que um legionário, quando casava com a sua concubina e o filho adquiria... Os legionários dentro das guarnições tinham as suas concubinas e não podiam casar. Isto até ao tempo de Caracalla. Até ao século III. Mas antes disso, não era nada os impedia de ter uma relação estável com uma mulher, inclusive uma parte da área. Os filhos, à nascença, adquiriam a cidadania romana. E o que é que acha que ia ser a ocupação dos filhos? Igual aos dos pais. Legionário. Sim. Isto era uma maneira de Roma perpetuar o manpower ou os recursos humanos nas guarnições de fronteira e não só de fronteira. E o que é que, quando o pai passasse à reforma e fosse cavar covos lá no bocadinho de terra que lhe era dado pelo Estado romano, o que é que o filho fazia? Ficava com o material do pai. Por isso temos armaduras, e até escudos, e até espadas, e até elmos. Podemos ter numa legião, a diversidade mariana de repente outra vez deixa de existir. Sendo feitas em metal, são fáceis de reparar. Sim, qualquer ferreiro dentro da própria legião e mesmo fora da legião. E agora, se calhar chegamos ao Império, então se eu em programas anteriores disse que há uma tentativa no período de Mário até César, conseguimos ver mais ou menos uma coerência visual e vestimentária do legionário republicano, no Império voltamos a ter diversidade em que sentido? O scutum, que no período de transição podia andar scutums augustanos com os novos scutum retangulares, mas depois acabam por ser os retangulares e depois substituídos e que vão conviver com os novos scutum ovais do Baixo Império. E depois somos capazes de ser confrontados com legiões onde havia vários tipos de elmo. Gálico Imperial, Itálico Imperial. O formato é muito semelhante, mas uns eram feitos em bronze, outros eram feitos em ferro, uns tinham os nucais maiores, outros tinham os nucais, as proteções de nuca mais pequenos. Depois, por exemplo, por exigência da guerra com os dácios, ou até antes, começam a aparecer os elmos romanos com os reforços cruciformes, para amparar os golpes, por exemplo, dos falsos dácios. Portanto, há reforço, cada vez se reforça mais a proteção de cabeça. Sim, e há uma expansão do Império no terreno e há o encontro com outro tipo de povos, com outro tipo de equipamentos militares que são integrados no... Por exemplo, os sármatas. As armaduras sármatas, começa-se a pensar que as tropas romanas, mesmo a infantaria, isto já no século II para o século III, para o Baixo Império, a infantaria, inclusivamente, estaria a começar a usar os primeiros exemplares de elmos sármatas, que é um elmo cónico, com o nasal e com um saio de cota de malha. O que é que nós estamos a assistir? Isto ainda no período em que se está a usar o gálico imperial, até eu vou pôr na imagem dos últimos modelos do século II para o III, para o período, portanto, do Marco Aurélio para a dinastia, portanto, a última dinastia dos Severos. Não é a última, para a dinastia dos Severos, não é a última, é a dinastia dos Severos, Caracalla, etc. Em que é o Niedermomter, e eu vou pôr a imagem e vão ver que é um elmo
fica-se a pensar como é que se conseguiria usar um elmo daquela dimensão com aquela proteção. E é algo que pode ir até ao século IV. O modelo gálico imperial sobrevive muito tempo exatamente pela durabilidade, mas ao mesmo tempo, por questões de fabrico e do contacto, vai simplificando. Mas há uma ideia que não vai dar tempo para este programa. Bem, parecia que Roma ainda vai para o próximo programa. Fazemos a transição de Roma para a Alta Idade Média. Que é o seguinte. Durante anos pensou-se o exército romano entrou em decadência no século III. Não entrou em decadência no século III. O exército romano, ninguém pode esperar que um sistema militar fique igual a si próprio durante 1000 anos. Nem se vista da mesma maneira durante 1000 anos. Não. O exército romano do século II para o III vai-se começar a adaptar a novas exigências. Os scutum quadrados ainda vão durar muito tempo. Se calhar até entram no século IV, mas depois vão começar a ter os escudos, que nós vamos falar no próximo programa, os ovais. Mas porquê? Porque o nível da ameaça, o nível do empenho e até as próprias reformas militares que se verificam, por exemplo, com Diocleciano, vão obrigar a que haja modificações de novo no material. Não acontece o mesmo hoje em dia. Claro que acontece. Isso significa que temos um exército romano decadente? Não, senhor. Até porque, vou já dizendo, se o exército imperial era grande no auge do Império, eram 24 legiões, mais dezenas ou centenas de corpos auxiliares, o exército do início do Baixo Império chega quase a 500 mil de homens num império que teria 33 milhões de habitantes. O que verificamos é que com os homens que estão destacados para os limites do Império começam a querer ter poder e isso faz com que o Império em si começa a perder força. Não é propriamente por incapacidade militar, são ambições de pessoas que estão associadas a Roma, mas estão deslocadas. É a fragmentação imperial do Império do Ocidente. Sim. Que leva à Idade Média. Eu não acredito, eu nunca partilhei daquela data da queda do Império Romano. Ele simplesmente transformou-se em outra coisa. E militarmente e visualmente também se vai transformar. Isso deixa-nos um modo para o próximo programa, que é barbarização do exército romano e romanização das forças germânicas. Federati dos aliados romanos. Vamos ver como é que se cruzam e também o que é que vai... Não temos falado do que é que tem acontecido no resto do mundo, no que vai ser o Império Bizantino. Sim, o Império Bizantino. E o que é, por exemplo, o Japão nesta altura? Sim, o Oriente. Portanto, no próximo programa vamos sair da nossa esfera eurocêntrica. Exatamente, vamos para ali para a zona do Pacífico. Vamos ver o que é que acontece para o Triângulo do Dragão. Triângulo do Dragão. Ok, eu acho que isso tem muito que se lhe diga. E é assim, Paulo, e as pessoas pensam, e eles não largam os romanos. Não largamos e não largamos o subscrever, nem o sininho, nem o gosto, porque é importante. E é assim. É. E até à próxima. Até à próxima, Sérgio. Sempre a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.